Cultura já no Alô, Rio. É um professor de história, manja muito de política, de história. Grande Tarcísio, obrigado aí pela Salve, presença. salve! Aqui é Tarcísio, o outro, o o original, outro. inclusive. Ô Claro, Tarcísio, me diz claro. uma coisa, o que é você que conhece lá o Valdemar? Conhece, não conhece? Não venha me dizer agora que não conhece, não. Não, conheço de. Não, não sou amigo, né? Dessas figuras Não, a gente claro. não é amigo, mas eu Ah. conheço. Vem cá, o que é que é? Por que é que ele diz de repente, numa declaração de 1 minuto e meio, tanta besteira como disse? Por Rapaz, porque quê? esses bolsonaristas são assim, cara. É um negócio muito impressionante. Eles são capazes de, inclusive quando estão acuados, quando eles estão pressionados, de falar uma quantidade de besteira ao mesmo tempo muito grande. E o Valdemar é desses. Na verdade, antes de ser bolsonarista, ele já Claro. era desses de falar um montão de coisa assim, meio sem pé nem cabeça, né? Entendi. Agora, e essa do Tarcísio de Freitas, que é uma outra notícia do dia que está dando muito comentário, que o Tarcísio tinha uma viagem marcada para Brasília, tá? Previsto que ele viria hoje para começar a articular essa anistia que o Bolsonaro tanto espera que aconteça dentro do Congresso Nacional. Teria que ser uma anistia ampla, geral e restrita, porque tem de caber Bolsonaro nisso. Não é anistia só como foi que Valdemar chamou? Dos pés de chinelo, não. Aliás, os pés de chinelo já foram chamados por Bolsonaro de malucos. Mas muito bem, não, seria anistia também para Bolsonaro. Mas aí o Tarcísio cancelou. Ah, isso foi um fervor também hoje. Oh, o Tarcísio cancelou, significa que ele, aí começam todas as análises precipitadas, a meu ver, porque o fato ainda está quieto, você ainda não entendeu do que se trata, né? Não, então se ele cancelou a viagem a Brasília é porque ele já está querendo se afastar do Bolsonaro. Aí agora, no fim da tarde, a informação de que o Tarcísio virá, está se preparando para vir visitar Bolsonaro. De hoje para amanhã, amanhã talvez, está dependendo só da autorização do Supremo Tribunal Federal. Aí se, opa, não, Tarcísio viu que pegou mal, cancelar a viagem particular, anistia, aí ele agora quer ir pelo menos visitar Bolsonaro. Como é que está esse negócio? Eu acho que a questão é: há uma certo rumor muito forte no Congresso Nacional de que a anistia não vai passar agora. Não vai. Que não há contexto político. Os atos do dia 7 de setembro foram menores do que os bolsonaristas precisariam para mudar a correlação de forças. A condenação do Bolsonaro foi forte demais, ou seja, o voto do Fux não foi suficiente para gerar um mínimo de mobilização ou de dúvida razoável sobre o processo do golpe, que foi golpe. E esses caras estão agora tentando saber como é que eles diminuem o dano da derrota que sofreram. E aí a grande questão é: como é que eu diminuo a derrota? Esse é o processo. Eduardo Bolsonaro, com a história, com a sua aventura lambibotas de imperialista, né, deu um tiro no pé para o conjunto do bolsonarismo, e aí eu acho que eles estão desnorteados. Não faz o menor sentido, do ponto de vista político, que o Tarcísio de Freitas resolva adotar o discurso radicalista, radicaloide, num momento como esse, em que os radicais da extrema-direita estão se dando mal. Mas ele fez isso. Aí agora ele fica, de um lado, sendo pressionado por algum dever de gratidão, qual é que ele tenha, porque né, virou governador, porque o bolsonarismo e o Bolsonaro inventou essa história toda. Aí ele fica tentando, mas ele sabe ao mesmo tempo que este caminho levará para uma derrota eleitoral, que até o apoio do Eduardo Bolsonaro lá fora ele não tem mais. E aí ele fica nesse vou, não vou, vai, não volta, vou e sou derrotado. Porque é isso, se um cara está se cacifando para ser candidato à presidência da República, vai ao Congresso Nacional e depois o Congresso Nacional não vota a anistia, é uma derrota na conta dele, Tarcísio. Aí ele resolve não ir. Mas se não vai, não pega bem com o bolsonarismo. Então ele resolve ir. Esse é o dilema desses caras hoje. Eles têm um cadáver político nas mãos, que é o Bolsonaro, a essa altura do campeonato. Tem uma figura que deu tanto tiro no pé que não sei como anda mais, que é o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. E a figura que eles tentam projetar, que é o Tarcísio de Freitas,
não tem condição, não é um estadista, não é alguém com uma trajetória política que o credencia, ele é o quê? Um boneco que o bolsonarismo criou a partir da ideia de bom gestor e moderado, e que, se for bom gestor e moderado, pede o voto dos bolsonaristas radicais, se for bolsonarista radical, o Centrão continua com o Lula. Porque o governo Lula não é nenhum problema para o Centrão ou para as classes dominantes também. Não tem nada que interfira num processo ao contrário, tem defendido o Brasil de forma muito efetiva, inclusive para os empresários e para o agronegócio brasileiro. Então, esses caras hoje, na minha opinião, eles estão muito mal parados. Nós temos que continuar vigilantes. Nós não ganhamos a batalha do ano que vem ainda, não ganhamos. Nós não ganhamos sequer a batalha da anistia completamente ainda. Mas eles estão acuados. E nós temos que seguir em frente, sem anistia para golpista, e vamos em frente com esses caras que estão se queimando sozinhos. Até o Nicolas, que parecia ser um cara que estava mirando num período mais à frente, lá 2030, 2034, quando ele pudesse ser candidato à presidência da República, agora inventou essa história de ficar atacando que as empresas têm que demitir quem é de esquerda, e pega mal para essas figuras, pega mal para eles que tentam dizer alguma coisa, ficaram anos defendendo liberdade de expressão e liberdade para agora fazerem o que estão fazendo. Então, eles estão desnorteados, na minha opinião. Quando você diz, Tarcísio, que a batalha da anistia ainda não está ganha, por que você diz isso? Porque esse Congresso é o que é, né? É um Congresso inimigo do povo, né? É um Congresso que age, às vezes, por razões que a própria razão desconhece e que tem coisas nos bastidores que podem estar colocados. Qual é a minha avaliação política? É de que aqueles estavam fazendo um cálculo eleitoral, de que a extrema-direita pode ganhar as eleições do ano que vem, que eu acho que foi o cálculo que o Fux fez, tá? E com isso eu estarei no barco vencedor no ano que vem. Esse cálculo está difícil de fazer, porque as pesquisas estão mostrando o contrário. Estão mostrando que a popularidade do Lula cresce, que os elementos da economia não estão para jogar o Brasil numa crise, que o tarifaço não emparedou o Brasil, que a população não está do lado da anistia. Então, eu acho que esses caras têm dificuldade de aprovar. Mas por que eu não dou como certo ainda? Porque, né, o seguro morreu de velho. Quando a gente está ali, o Guga que tem acompanhado lá sabe disso, a cabeça daquela galera lá, de vez em quando, você fala assim, não é possível. A história do IOF foi isso. Nós alertamos, nós dissemos, está errado, vocês vão perder no Supremo, não é assim o caminho, a gente vai ganhar essa batalha. Mesmo assim, eles votaram na calada da noite, numa sessão que era uma sessão para votar matérias consensuais. Hugo Mota fez aquela aventura autoritária ao lado para tentar dar um golpe no governo Lula e se ferrou. Claro, o governo Lula teve que negociar uma série de coisas com o próprio Hugo Mota depois, mas eu tenho certeza que o cálculo político dele foi errado naquele momento. Então o meu problema é que eu acho que a anistia pode passar até por um cálculo político errado da direita e do centrão lá. Eu espero que eles tenham um mínimo de juízo. Com o mínimo de juízo, esse negócio da anistia vai ser enterrado nas próximas semanas. E o Valdemar, Tarcísio, você viu o comentário, né, dele, admitindo que teve tentativa de golpe, depois falou que era um movimento do golpe. Quando ele faz esses comentários, é porque ele é um ignorante ou é porque ele está, de certa maneira, querendo queimar também o Bolsonaro? Será que tem parte do Centrão que quer se livrar do Bolsonaro, que não quer a anistia, por exemplo, que quer que ele continue inelegível exatamente para ter a chance, quem sabe, de sair do bolsonarismo, desse sequestro da direita toda no Bolsonaro, ou eles querem continuar todos com o Bolsonaro? O que você acha disso? A gente tem sempre que lembrar, Guga, que o ano que vem tem a eleição que nos mobiliza a todos, que é a eleição Claro. presidencial, mas tem as eleições parlamentares também. Então, tem uma galera que está pensando na reprodução do seu mandato. E ela vai ficar Sim. grudada no Bolsonaro, porque os votos dos bolsonaristas são suficientes para eleger alguns parlamentares. Agora, a fala do Valdemar pode indicar um cálculo político maior do ponto de vista do Centrão, que é jogar ainda na indefinição e na instabilidade. Nós sabemos que nós não viveremos um céu de brigadeiro até outubro do ano que vem. Há muita instabilidade ainda
no ar, inclusive por uma conjuntura internacional difícil, por uma situação que não é simples com o Trump lá na presidência da República. E ao jogar na instabilidade, você tem que deixar meio que um pé em cada canoa, sabe? Então, parte do... Por que, na minha opinião, o União Brasil e o Progressistas anunciam a saída do governo? Porque querem manter um pé em cada canoa. Ao mesmo tempo, os ministros continuam lá, tem mais um tempo para sair, sai, não sai. O Valdemar é desses, que vai tentar manter a instabilidade para poder vender mais cara a sua adesão na hora que ele for aderir a um lado. Tanto é assim que o Eduardo Bolsonaro já fala na criação de um novo partido, porque sabe que o PL tende a não deixar que ele seja o candidato, e ele está dizendo, você é um candidato lá dos Estados Unidos. Ou seja, tem um bolsonarismo mais translocado nessa história toda, que faz com que parte mais do centrão, de uma direita mais antiga, porque nunca foram de centro, como o Valdemar, estejam dizendo, eu preciso ter válvulas de escape, canais de saída, rotas de fuga. E a rota de fuga pode ser como é que eu me vendo melhor ali na frente. A minha avaliação é essa. Hoje, por hoje, o governo Lula tem força suficiente para seguir como franco favorito nas eleições do ano que vem. Mas a eleição não é essa semana. A eleição é daqui a um ano. Tem muita instabilidade para acontecer ainda. E os caras ficam tentando jogar em várias posições para ter rotas de fuga nessa história. Porque essa é uma diferença com a gente da esquerda, né? Essa é uma diferença. Eu acredito no que eu defendo. Eu acredito no que eu defendo. Eu não tenho que ter rota de fuga em dois lugares diferentes. Para mim, a grande questão é como é que eu faço o governo Lula vir mais para a esquerda. E é assim que eu vou me comportar de hoje até outubro do ano que vem. Sei que, é óbvio, vou disputar uma eleição, quero ganhar voto, quero voltar a ser, quero continuar sendo deputado federal. Mas esses caras não pensam na mesma lógica sobre o que eu acredito, e o que eu acredito me faz me localizar na política. Onde é que o vento está soprando, onde é que eu consigo mais voto, onde é que eu consigo me vender melhor, onde é que eu consigo mais cargo, onde é que eu consigo mais emenda, onde é que eu consigo mais influência política, onde é que eu consigo não ser preso, né? Onde é que eu consigo ficar para não ser preso. E aí eles vão jogando, e a gente tenta analisá-los com racionalidade política, quando a racionalidade deles é fisiológica. Não é da política, da grande política. É uma racionalidade da pequena política fisiológica. A minha interpretação dessa galera, dessa direita que a gente chama de centrão, como o Valdemar, é essa, e eu acho que é por isso que ele fica dando essas declarações que às vezes parecem incoerentes. Ele está traçando rotas de fuga nesse processo. Tarcísio, a gente está chegando ao fim do tempo, porque a gente ainda tem vários outros assuntos, mas eu queria te fazer pelo menos mais uma pergunta, e o Guga, claro, se quiser, pode fazer também. Você acha que o Bolsonaro vai fazer o que da vida? Ele vai anunciar logo o seu candidato? Ele vai empurrar de barriga enquanto puder empurrar de barriga? Quando ele tiver que anunciar alguma coisa, ele vai automaticamente apoiar o Tarcísio? Ou o outro Tarcísio? Ou ele, ou ele vai apoiar um dos seus consanguíneos? Eu acho que a vontade do Jair Bolsonaro é se manter na disputa o máximo que puder. E ele está mirando, está olhando para o que o Lula fez em 2018. Ou seja, o Lula se manteve na campanha como candidato, inclusive nas pesquisas eleitorais, o quanto pôde, até abrir mão para o Haddad lá em 2018. Eu acho que ele faz essa leitura. E acho que o Eduardo Bolsonaro também faz essa leitura. O problema é que enquanto o Lula é uma raposa política, vamos dizer assim, de qualidade, a família Bolsonaro é feita de imbecis. Desculpa perder qualquer pudor ao dizer aqui nessa história toda. E eles têm um ego tão estranho, tão inflado, que eu não sei ali o que vai acontecer, porque o Eduardo Bolsonaro já está falando em ele ser candidato em 2026. E aí, o que vai criar uma confusão danada na própria extrema-direita bolsonarista. Como é que um Nicolas Ferreira não apoia um Eduardo Bolsonaro, com a base que ele tem? Como é que um Tarcísio de Freitas se lança se ele precisa da base bolsonarista? Esse é o barata voa que a gente vai ver nos próximos meses, e a minha opinião é que a situação vai continuar sendo instável também na extrema-direita por um tempo.
O que pode definir a situação é a situação de saúde do Bolsonaro. Se a situação de saúde do Bolsonaro inviabilizar que ele seja candidato, eles vão ter que encontrar uma saída. Na cabeça, na minha opinião, do Altineu Cortes, do Sóstenes Cavalcante, do próprio Valdemar, eles adorariam que o Bolsonaro se retirasse logo da disputa e eles pudessem construir o Tarcísio radical, candidato único do bolsonarismo. Mas aí eles vão ter que lidar com o monstro que eles criaram. Eles vão ter que lidar com o monstro que eles criaram. Igual a gente na esquerda tem que lidar com as figuras que a gente vai construindo, com as contradições e potências que elas têm, eles têm que fazer a mesma coisa. E aí eles têm que fazer com um conjunto, que é a família Bolsonaro, onde a racionalidade política passa longe, mas muito longe. E aí, para eles, vai ser mais difícil esse processo. Eu acho que o Bolsonaro se mantém o quanto puder, bagunçando o jogo, porque grande parte da extrema-direita, que tem um mínimo de tino político, já sabe que o Bolsonaro é carta fora do baralho em 2026. E eles precisam construir um outro nome que não vai ser construído. O resultado pode ser o mesmo, só que para a esquerda agora. O Haddad não conseguiu vencer o Bolsonaro depois que virou o candidato oficial. Na minha opinião, Tarcísio de Freitas não vai vencer Lula no ano que vem. De novo, eu sou historiador, né? Eu trabalho com passado e não com futurologia. Tem muita coisa para acontecer em um ano, mas hoje por hoje eu acho que esse é o cenário que a gente vai viver na política e, óbvio, sem anistia para golpista. E Tarcísio, por Olga, último, você acha que a Uhum. bancada o Centrão, a direita, vai aumentar o número de deputados, de senadores? Eles vão crescer na próxima legislatura? Uma tarefa nossa de esquerda, Guga, é que nós podemos estar ganhando essa batalha da anistia e da condenação do Bolsonaro, mas a esquerda hoje não representa um projeto de nação de transformação e de mudança para quem sofre no dia a dia a escala 6 por 1, a exploração da vida do trabalho, a falta de regulamentação, a falta de direitos, a falta de educação, a falta de saúde, a falta de segurança. Esse é um dilema que é um dilema de fundo que a gente não resolveu ainda e que eu tenho medo de que a gente não consiga resolver num tempo curto da próxima eleição. Se a gente não resolve, o esquema do fundo partidário bilionário e das emendas parlamentares, do orçamento secreto e das maracutaias que tem isso, decidem a eleição a favor do Centrão e nos colocam num quarto governo Lula ainda refém do Centrão. Então, há um processo de médio prazo que nós, enquanto esquerda, teremos que enfrentar se a gente quiser mudar o rumo do Congresso Nacional. A minha perspectiva desse ponto de vista é pessimista. A gente vai ter que juntar cada voto de esquerda para dizer tem que votar na esquerda, para a gente diminuir essa história. E temos que fazer no Senado as melhores escolhas para que a gente possa diminuir nossa distância no Senado. Eu, por exemplo, não vejo por que o PT segue resistindo ao nome de Benedita da Silva aqui no Rio de Janeiro. Eu sou do PSOL, vou ter alguma candidatura, nós vamos ter alguma candidatura ao Senado, mas eu acho que o segundo nome nosso do PSOL tem que ser a Benedita. E o PT continua aqui enrolando, resistindo a isso, porque temos que ganhar as vagas. Essa, para mim, é, por exemplo, um sinal de que a gente vai ter que olhar para isso e pensar no voto da esquerda e melhorar, porque é só isso que faz o Centrão diminuir. Quando a esquerda tiver um projeto de sociedade, mas a gente ainda vai atravessar um deserto abraâmico, antes de conseguir chegar do outro lado, porque está difícil esse negócio, viu? Muito obrigado, Obrigado, Tarcísio. Muito Tarcísio. obrigado mesmo. E vamos nos reencontrar.